Olá, você acompanha mais uma edição do Mundo Corporativo e hoje aqui na CBN nós temos o convidado José Antônio Rosa, professor e consultor de empresas e carreiras e que recentemente lançou o livro Carreira, Planejamento e Gestão pela editora Cengage Learning. Professor José Antônio Rosa, muito bom dia para o senhor. Bom dia, um prazer estar aqui. Professor, como é que a gente define sucesso profissional? Olha, sucesso tem duas definições. Existe uma definição social, existe uma definição substantiva da coisa, é verdadeira. A definição social, sucesso é dinheiro, fama e poder. Então, por esse critério, um grande traficante é bem-sucedido. Então, essa definição social é frágil, é ruim para as pessoas, não leva a ninguém à felicidade. Então, o sucesso numa definição substantiva, verdadeira, é a realização pessoal plena, no qual o indivíduo fixa objetivos harmoniosamente com a sociedade que ele está e que ele realiza essas coisas, obtendo o melhor de si. O que necessariamente não está ligado à remuneração e a poder. Não, não está. As pessoas frequentemente confundem, né? O poder e a remuneração são meios, e elas acham que os meios são os fins. E elas acabam se esquecendo disso no decorrer da luta, vamos dizer assim, e acabam buscando metas falsas. E por que se tem essa ilusão? E por que muitas vezes as pessoas ainda fazem essa relação do sucesso profissional e se sentem frustradas, às vezes, na função que estão desenvolvendo, porque a relação delas é com quem eu comando e quanto eu recebo por isso? Tem duas razões principais. A primeira delas é que as pessoas não param para pensar. Elas vivem automaticamente, como se estivessem num grande sono, né? Isto já falava o Heráclito. Mas as pessoas vão agindo, como robôs. E se elas parassem para pensar, elas começariam a refazer suas grandes decisões da vida. Então essa é a primeira razão, automatismo. E a segunda razão, que está relacionada diretamente com esta, é o medo. As pessoas têm medo de mudar, né? Agora, o mercado e o mundo corporativo dão espaço para a reflexão? A tendência é que eles empurrem para não reflexão. Empurrem a pessoa para não pensar muito e ir tocando em frente, porque a coisa, como se diz, a fila anda, não é verdade? Agora, o indivíduo é que tem compromissos, e o primeiro deles é consigo mesmo, ele é que devia pensar nisso, né? Parar para pensar. E como é que se chega ao sucesso? O primeiro passo é esse que o senhor está chamando a atenção? Refletir, parar para pensar? Isto porque, na verdade, cada pessoa tem um conjunto de potenciais. O que eu posso ser? Posso vir a ser um jogador de basquete? Não, com 1,72 m isso não é muito adequado. A pessoa tem um conjunto de potenciais, ela tem de se conhecer bem. Voltamos ao Sócrates, né? Autoconhecimento, autogoverno, autocontrole. Se a pessoa se conhece, ela se controla e ela se governa, ela já está com meio caminho andado. Daí ela tem que conhecer o mundo que está em volta dela e tomar decisões certas. Dessas etapas, o autoconhecimento é o mais difícil hoje? É o mais difícil, porque sempre foi uma coisa difícil, né? Porque a pessoa tende para a ilusão. A ilusão da imagem que ela faz de si mesma, a ilusão da imagem que os outros impregnam nela e que ela aceita, não é? Ela se perde muito em ilusões. Essa parada para pensar é uma coisa muito séria, muito boa e significativa. E a gente consegue se conhecer sem precisar ir para o divã? Eu acho que, assim, às vezes o conhecimento vem pela dor. As pessoas, depois que apanham bastante, elas ficam mais reflexivas e elas passam a pensar. A gente espera que isso não aconteça quando o indivíduo está com 70 anos. E que ele olha para trás e fala, puxa vida, mas não era bem isso que eu estava imaginando fazer, né? Então essa reflexão é importante. Pois é. Agora, o que a gente deve considerar na hora de fazer essas avaliações, até para que a gente possa se conhecer, traçar estratégias na sua carreira profissional e identificar qual é o melhor caminho para o tal sucesso? O que a pessoa deve considerar? Primeiro, ela tem que levar a sério a história da carreira, porque as pessoas frequentemente não levam a sério. Elas deixam a coisa ir acontecendo e elas vão tomando decisões táticas, empurradas pelo mundo. Está correto a gente receber as oportunidades que o mundo traz
e fugir das ameaças que o mundo traz. Mas nós não podemos ficar apenas no âmbito das decisões táticas. Temos que ter uma visão mais de longo prazo e de conjunto. Me explica um pouco melhor essa questão do se levar a sério. Levar a sério. As pessoas, frequentemente, elas vão buscando as suas metas, fazendo e acontecendo, mas elas não consideram relevante, por exemplo, investir em coisas certas. Então eu digo para a pessoa, você tem de ser socialmente mais adequado. Você tem de ser socialmente mais atuante. E o indivíduo fala, isso é bobagem, isso aí não tem nada a ver. Né? Sucesso é sorte, sucesso é apadrinhamento. Se o cara não tiver QI, ele não chega lá, entendeu? É sorte. Quem indica. Então ele não acredita no esforço consciente, racional e inteligente de administrar. Existe dono de negócio que não acredita em administração. Ele teve sorte, não é verdade? Teve sorte, porque ele não pôs gente boa lá, ele não está acreditando na administração e mesmo assim o negócio dele está tendo sucesso. Meramente questão de sorte. A sorte se sobrepõe à competência? Frequentemente se sobrepõe, porque as coisas externas que vêm, não é, elas vêm, têm um peso muito grande sobre a vida. Então muitas vezes o indivíduo é competente, mas ele não atinge o sucesso igual àquele que não é tão competente, mas que teve sorte. Teve um fator externo fora do controle e que o ajudou sobremaneira. Agora, o incompetente, sortudo, consegue ter sucesso? É mais raro, porque ele não consegue segurar as coisas que ele adquiriu. Isso é uma coisa frequente também. As pessoas têm sorte, a sorte vem, favorece, elas não levam a sorte a sério, ou desprezam a sorte, não é verdade? Não reconhecem a dádiva que veio do mundo, e aí põe a perder. Por quê? Por inconsequência, por não levar a sério, por se achar carismáticas. A pessoa acha que é ela que é o rei da cocada preta, né? Digamos assim. Então, o executivo que foi guinado a um posto de comando elevado, às vezes ele foi guinado porque ele tinha subordinados bons, empresa boa, condição boa, e aquilo fez com que ele chegasse. Então, ele chegou lá. Aí ele chega lá e pensa o seguinte, eu sou o bom. Não é a empresa que foi boa. Quer dizer, as pessoas se acham mais importantes do que as empresas, do que a corporação na qual ela trabalha ou a qual ela representa? Frequentemente. Então ela perde o cargo. Quando ela perde o cargo, ela tem uma decepção, porque os cargos são importantes e não necessariamente as pessoas. Eu tenho lidado muito com pessoas que estão em transição de carreira, executivos que estão saindo de um emprego, indo para outro, saindo de um emprego, indo para atividade por conta própria. Não é? E eu vejo o seguinte, algumas pessoas tinham o cargo e a competência suficiente para segurá-lo. Essas terão um encaminhamento. Outros tinham apenas o cargo e uma baita de uma sorte. Né? E aí não terão a competência para segurar isto. O mundo empresarial está mudando muito. Muita gente está ficando desalojada. Entre esses que ficam desalojados, eu identifico dois tipos. Aquele tipo que estava lá no cargo por merecimento e aquele tipo que estava lá no cargo por inércia. A organização ognou aquela posição. Bom, o que vai continuar no mercado é aquele que estava por merecimento. Ou, se ele não tiver muita sorte, vai perder o emprego porque estava com inércia. Na verdade é o seguinte, essas coisas são o tempo todo interagindo, né? O mundo e você, o mundo e você. Até o Esopo tem uma fábula sobre isso, que ele dizia o seguinte, que o camelo estava atravessando um rio de grande correnteza e defecou no rio. De repente ele percebeu que as suas fezes estavam passando na frente dele. Então ele disse, poxa, como é que uma coisa menos importante chega na frente de uma mais importante? A resposta é simples, é o rio. O rio é a vida, né? As coisas que vão acontecendo e sobre as quais nós não temos domínio. Então, quer dizer, tudo vai atuar. Agora, o indivíduo competente, ele atinge necessariamente, ou necessariamente, digamos assim, probabilisticamente, ele atinge sucesso, se ele tiver uma competência integral. Pode ser que ele não atinja aquele sucesso extraordinário, mas ele resolve seus problemas fundamentais. Ele consegue pagar as suas dívidas, ele consegue atingir as coisas, os bens usuais que as pessoas querem, o casamento, criar os filhos, enfim, ele consegue. Né? Então, a competência tem um valor significativo na sociedade nossa.
Agora, existe aquele sucesso extraordinário que o indivíduo foi guiado pela sorte. Pois é, deixa eu retomar essa questão aqui da sorte. Está correto, então, muitas vezes, quando a gente ouve, até dentro da própria corporação, alguém foi promovido e o outro que estava na mesma área acreditava que era a vez dele ser promovido, aí disse, esse cara aí tem muita sorte. Uhum. É isso mesmo? Ou essa outra pessoa não está entendendo bem a sua concorrência dentro da própria empresa? Não, aí essa consideração, essa afirmação merece cuidado. Por quê? Porque nós estamos lidando com um fenômeno complexo, ou seja, são muitas as variáveis que operam neste fenômeno aí da promoção social. Como são muitas variáveis, é complexo, então eu não posso fazer uma afirmativa simples, esse caso aí foi meramente sorte. Não é? Porque as pessoas às vezes confundem a sorte com simpatia. O indivíduo simpático tende a ter mais oportunidades na vida, é porque ele é simpático, efetivamente. Ele se dá bem com as pessoas, ele não entra em conflitos, ele é uma pessoa que agrega, que faz, que acontece. Ele é uma pessoa que os outros tenderão a trazer oportunidades para ele. As oportunidades vêm dos outros, né? Pense bem. Pois só que essa não é a pessoa que talvez não tenha que tomar decisão, ou não tome decisão, até porque ele tem que agradar todo mundo, não quer quer ser simpático para todos. Não, aí ele será incompetente, né? Tem um limite certo. Aquela história do remédio, se você tomar demais, ele vira tóxico. Então, a simpatia é um dado positivo. O ser cheguei para vereador, é o bonzinho que faz tudo para todos e se arrebenta, isso não é qualidade. Qualidade é simpatia. O indivíduo simpático tem uma qualidade. Bom, o senhor mesmo trabalha com a ideia de que é preciso equilibrar capacidade, estratégia, desempenho e sorte. Certo. Como é que se consegue fazer com que esses conceitos, esses vetores, trabalhem em favor da minha carreira? Olha, eu acho que é trabalhar bem nessas dimensões todas. Busque a competência, trabalhe seriamente, estude, desenvolva, né? Desenvolva o aspecto intelectual e também desenvolva o emocional. Se você é uma pessoa problemática e que alguém já deu a dica de que você é problemática, vá procurar uma terapia, porque você tem que ter qualificação, inteligência, desenvolver a inteligência abstrata, numérica, etc., né? E também desenvolver a inteligência emocional. Pode ser desenvolvida. As pessoas que passam por experiências, elas melhoram do ponto de vista de inteligência emocional. Então, desenvolva-se. Seja uma pessoa capaz de valor real para a sociedade. É possível fazer isso quando se está numa roda viva dentro de uma corporação? Porque logo no início da nossa conversa, o senhor chamou a atenção para a importância do profissional parar para refletir. E nós falávamos que esse mundo corporativo, competitivo como acaba nos levando sem essa reflexão. Onde a pessoa vai encontrar esse momento? O que ela deve fazer para ter a percepção de que está na hora de pensar? Eu vejo assim que ao longo da vida eu conheci muitos executivos reflexivos que pensam efetivamente, embora esse tempo de pensamento às vezes seja curto, ele dá a si mesmo meia hora por dia, 15 minutos por dia, mas ele pensa. E eu vejo aqueles que não param para pensar. Aqueles que se iludem, que estão em estado de ausência, né? E que não pensam. Aqueles que pensam tendem a ter uma carreira mais sólida, efetivamente. Eles sabem onde estão indo, mantêm o nível de consciência, embora uma boa parte do tempo eles passem na luta, na correria. Se o indivíduo parar para refletir durante um pequeno período do dia, isto o ajuda a ir planejando a sua vida. Já vi vários mecanismos para fazer isso. Teve um empresário que ele me disse o seguinte: eu sou muito religioso. Todas as noites eu faço as minhas orações e após as minhas orações eu converso com Deus sobre os assuntos do meu dia e do meu dia seguinte. Independente de você ter a fé dele ou essa coisa toda, esse é um mecanismo excelente, né? Porque ele se joga com emoção na coisa, trabalha a mente dele, limpa a mente e pergunta para Deus. Você quer melhor do que isso? Perguntar para Deus o que o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, porque Deus sabe tudo. Então, na verdade, ele está recorrendo a um mecanismo que vai ajudá-lo efetivamente. Muitas vezes não se para pensar por arrogância? A arrogância é um dos principais pecados, né? Aliás, entre os 7 pecados capitais, este é o mais destacado, né? É este que determina os demais. As pessoas arrogantes, elas pensam que sabem tudo,
elas não recorrem ao profissional, elas tomam decisões impensadas, não pedem conselho, não falam com ninguém, e isso aí efetivamente atrapalha. Lógico, existe o arrogante super capaz. Então ele é super capaz numa área que é super requisitada na sociedade nossa. Né? Cada sociedade tem suas carências e as coisas que ela valoriza. Então ele é super capaz em determinada área, mas aí ele é um péssimo indivíduo. Né? Tudo bem, ele chega lá, mas ele poderia ter chegado melhor ainda. O senhor falou aí em determinado momento agora, não ouve os outros. Aham. Às vezes é difícil de a gente identificar em nós mesmos os nossos problemas, os nossos méritos, o que nós devemos, como nós devemos agir para mudar, de repente, a nossa caminhada profissional, ou até para se desenvolver ainda mais naquele caminho que nós estamos seguindo. A gente tem que sempre ouvir o outro. E quem é esse outro que a gente tem que ouvir? Em que situação isso acontece? Ouvir o outro é sempre necessário. Né? Se você é gerente, você tem obrigação moral e tem vantagem em ouvir os seus subordinados. Não custa perguntar para eles o seguinte: o jeito que eu estou gerenciando está levando à nossa maior eficiência? Isso é humildade, é bom e faz todo mundo crescer. Então eu sempre devo ouvir os outros. Eventualmente eu ouço um aconselhamento ou uma sugestão que não é aquilo que é melhor para mim, por conta da experiência, etc, etc. O indivíduo que fica com o ouvido aberto demais também, excessivamente influenciável, ele se perde, porque ele não está no controle. Então ouvir é necessário, mas você tem de desenvolver a capacidade de julgar e de filtrar. Tais conselhos são efetivamente bons, vou aplicar. Tais conselhos não vou aplicar por causa disso, daquilo. E dialogar com as pessoas sobre isso, né? Recorrendo efetivamente até o profissional. Eu posso pedir ajuda aos profissionais, né? A sociedade nossa oferece, desde o personal trainer até o advogado, o médico, o psicólogo. Então nós temos uma gama enorme de coisas. Eu já vi gente fora de forma começar a correr por conta própria. Aí compra uma esteira e sai correndo, no primeiro dia já corre meia hora. E está com sobrepeso. É uma estupidez isso, vamos falar claro. Né? E é uma falta de humildade. O indivíduo pensa que sabe sem ter estudado e sem ter perguntado. Se é aquela esteira que vira cabide depois, né? É a esteira que vira cabide. Normal de acontecer. Porque ele vai ter uma lesão, ele corre risco, inclusive, né? Riscos mais sérios. Claro, por fazer por conta própria. Por fazer por conta própria, desprezando o conhecimento. Pois é. Aí nós vamos lá e vamos ouvir várias pessoas e alguns especialistas. Mas a decisão ainda é a sua. A decisão ainda é a sua. Né? A decisão é a sua. Mas a decisão sensata é quando eu estou em áreas onde eu não tenho conhecimento, são domínios técnicos avançados, eu respeito a ciência. Né? Então, a ciência fala, olha, tem que fazer isso. Eu faço, ponto final. Tem muito funcionário ou profissional sem noção? Tem. Porque às vezes a própria cultura empresarial leva o indivíduo a ser sem noção. A cultura da empresa poderá ser produtiva ou improdutiva, né, para o longo prazo. Cultura é a maneira de sentir, pensar e agir de uma comunidade. Então a empresa dá sentimentos muito positivos para aquela pessoa. Ela acha que por trabalhar naquela empresa ela é espetacular, né? A empresa passa isso para ela. Então acaba criando uma cultura de autoilusão e que não favorece no momento de crise, no momento de dificuldade. Eu acho que a cultura empresarial tem que ser administrada com a base no raciocínio, na formação das pessoas, criar indivíduos competentes, não criar bobos alegres, né? Não sei se o português está correto aqui. Há empresas que jogam programas motivacionais que cria gente bobo alegre, né? Que não leva a nada isso aí. Não é correto, não é adequado. José Antônio Rosa, levando em consideração os vários aspectos para quem pretende se desenvolver numa carreira profissional, não existe um modelo pronto para cada profissional, ou existe esse modelo e nós é que temos que ter o conhecimento dele, aplicar esse modelo na nossa vida? Existe um conjunto de ideias que são efetivamente eficazes. Você tem testes para se conhecer melhor. Você tem ajuda terapêutica para se tornar melhor do ponto de vista pessoal e profissional. Você tem farto material sobre
o conceito de estratégia. E o conceito de estratégia é aplicado à carreira. Você tem farto material sobre o conceito de administração e administração aplicado nisso também. Então, hoje em dia, não falta material. Você tem estrutura no qual você tem chefes, subordinados e pessoas que são capazes e podem ajudar efetivamente. Então, você tem um manancial de coisas muito boas em volta de si. É só se levar a sério, querer fazer uma coisa consequente e buscar ajuda e trabalhar com isso. O senhor já falou que a arrogância é talvez o maior dos pecados. Quais são os principais erros na condução de uma carreira? Negligência, deixar, como se diz na gíria, empurrar com a barriga, deixar como está para ver como fica. Né? O indivíduo vai simplesmente deixando o barco correr. E aí chega numa hora que fala, puxa vida, eu não tenho inglês e o mundo está exigindo, tá certo? Só que ele tem que correr atrás e refazer essa coisa. Então a negligência é uma coisa séria. A arrogância é uma coisa séria. A falta de disciplina é uma coisa séria. Porque tudo na vida, você não tem como fazer um omelete sem quebrar os ovos, né? Tudo na vida vai exigir autocontrole e frustração. Você terá de frustrar-se para passar o sábado fazendo um seminário que vai ser intensivo. Quando aquele sábado é um dia gostoso, você gostaria de estar namorando, mas você vai se frustrar. Essa frustração vai trazer resultados positivos lá na frente, porque você se dominou. Então a autodisciplina, né, que é fundamental, a humildade de ouvir os outros e peneirar e pensar bem, a busca do autoconhecimento, os caminhos são mais ou menos esses aí, né? Onde é que entra a questão da ética? Ética. A ética é uma escolha, um conjunto de escolhas que vão ocorrer ao longo da vida, né? Digamos assim. Quando o indivíduo é novo, ele tem muitas dúvidas. Puxa vida, se eu fosse corrupto, será que não seria melhor? Né? Ele vai trabalhar no departamento de compras da empresa. Aquela empresa está corrompida, ele está vendo que todos estão ganhando. Os outros fazem pressão para ele se tornar corrupto também, porque ele incomoda ali, sendo aquele único que não recebe uma caixinha, que não recebe uma porcentagem. Ele fica na dúvida ética. Essa dúvida ética traz desgaste emocional, traz sério desgaste emocional. Ele tem duas alternativas. Ou passa para o lado de cá, do lado de lá, ou fica do lado de cá. Se ele passar para o lado de lá, da corrupção, etc., ele poderá, a curto prazo, ter benefícios. Mas a longo prazo ele não terá benefícios, exceto se ele resolver mudar de ramo de vida. Né? Passa para o crime, passa para outras coisas. Mas ser honesto e desonesto ao mesmo tempo não dá. O mundo do trabalho é o mundo da honestidade. O meio faz o ser? O meio não chega a fazer integralmente o ser. O meio é como é que se diz? Facilitador ou dificultador. Famílias derrubam as pessoas, né? Começa por aí. E famílias promovem. Há famílias que são eficazes em empurrar as pessoas para frente. Então você vê, às vezes, numa família humilde, pai operário, mãe ex-doméstica, e aí sai alguém que se forma numa universidade de destaque e vai longe. Não é verdade? Então, há famílias eficazes e famílias menos eficazes. Há escolas eficazes e escolas menos eficazes. Então, o meio tem um poder grande, mas o indivíduo não pode, digamos assim, usar o meio como justificativa para aquilo que ele é. Ah, meus pais não me deixaram estudar. Bom, e você? O que você fez? Quantos anos você tem? 40? Bom, peraí. Seus pais estão te influenciando até hoje? Então, se vire, né? Não é verdade? Então, eu acho assim, que o meio é um poderoso fator. Há um determinismo social. Há um determinismo social. José Antônio Rosa, o senhor falou hoje aqui nessa nossa conversa que a oportunidade está muitas vezes no outro. Sim. O senhor podia explicar um pouco melhor essa ideia? É porque, na verdade, as pessoas que tomam decisões que poderão nos favorecer. Correto? As pessoas que dão informações que poderão nos favorecer. As pessoas que poderão dar suportes que nos ajudarão significativamente em determinados momentos da vida. Então, oportunidade vem dos outros, se você pensar bem. Né? Exceto se o cara achou uma mala com dinheiro na rodoviária e pegou e foi embora, etc. Mas, no geral, a vida social é que traz oportunidades. Então, ela traz oportunidades, mas não para aquele indivíduo que se fecha em casa e fica vendo o Big Brother o tempo todo.
Na verdade, pode até ser agradável para alguém num determinado momento, mas, poxa vida, crie espaços para o mundo te ajudar também. Participe, faça, circule, ande por aí, faça relacionamentos, né? Qual é o peso das redes sociais nessa questão? A rede social é 98%. Existe uma estudiosa americana que fez um estudo acadêmico sobre o sucesso nos Estados Unidos. Ela estudou o sucesso desde o Benjamin Franklin até os dias de hoje. Ela disse o seguinte: todos aqueles que são parte da elite americana chegaram lá e são competentes, são bons, etc, etc, mas todos tiveram ajuda. Todos tiveram ajuda. Quem não teve ajuda, né, não chega lá. Então todos tiveram algum empurrãozinho. E ela escreveu um livro, que só tem em inglês, que se chama justamente isso, empurrão. Né? Um empurrãozinho que leva a pessoa àquela destaque maior. A pessoa poderia atingir um sucesso regular e normal, não é, sem esse empurrão. Pode. Mas o empurrão ajuda a atingir um sucesso extraordinário, digamos assim. Isso quer dizer, então, que hoje eu não consigo ter sucesso se eu não estiver no Facebook? Não, porque a rede social é a rede social mesmo, né? O Facebook, ou essas mídias, eu acredito pouco nisto. Isto é transitório, passageiro, e eu acho que não terão a relevância que se imagina. Mas a rede social, subjacente a isto, eu conheço o João, fiz amizade. Quando eu fui à casa de não sei quem, me mostrei simpático, as pessoas gostaram de mim. Né? Isto é o verdadeiro peso. Relacionamentos de fato. Mas daí, essas ferramentas aqui, eu citei aqui o Facebook, mas nós teríamos várias outras, elas não podem ser o meio para a gente criar essa relação? Olha, com honestidade acho que vai ser difícil, porque eu imagino que você, por exemplo, esteja recebendo milhares de pedidos por dia. Posso fazer parte do seu Facebook? Posso fazer... Então você está respondendo sim, 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 sim. Daqui a pouco ela sozinha se desfaz. E aí se pede. O que é o relacionamento social, portanto, que pode levar ao sucesso? Que, aliás, o senhor disse o seguinte, que leva a 98% das pessoas ao sucesso. Perfeito. Imagine o seguinte, um indivíduo que tem aspirações a ser presidente de empresa, ele quer chegar lá, etc. Então ele fala, bom, espera um pouquinho, para chegar a presidente de empresa eu não vou chegar no vácuo. Eu tenho que ter relações boas, de boa qualidade e gente que pode efetivamente me ajudar a chegar lá. Então, espera um pouquinho. Vou começar a receber gente na minha casa. Vou começar a frequentar os ambientes que essas pessoas vão, partilhar os mesmos valores, conversar com essas pessoas. Então, isto feito meramente como técnica, não ajuda muito. Não ajuda muito. Mas, você desenvolver relacionamentos para identificar pessoas com as quais você se afina e você transmitir uma imagem de competência e profissionalismo, você revelar-se pessoa adequada e simpática, ajuda você a se tornar-se elegível e promovível. Você é elegível porque você tem qualificação e tem simpatia. As pessoas às vezes têm a mera qualificação, mas se revelam antipáticas. Daí o outro, no momento de oportunidade, terá tendência a lembrar daquele terceiro que, além da qualificação, tem simpatia. A simpatia é uma coisa muito séria. Agora, há pessoas que, por temperamento, elas são avessas às relações. Elas deveriam trabalhar isso, até recorrendo à ajuda profissional, se for o caso. Mas o mundo corporativo tem lugar para mal-humorado, não tem? Nós temos notórios exemplos aí, que eu não vou citar para não entrar em polêmica, né? Notórios Até porque exemplos. ele já é mal-humorado, né? Vai ficar mais ainda. Já é mal-humorado, super líder, super dinâmico, genial, mas irracível, bruto, mal educado, né? Mas grosso, o cara é grosso. Eu acho que se você pegar uma perspectiva de vida, né? Você vai falar, mas peraí, atingir o sucesso, ter alguma coisa valiosa, ter feito uma coisa valiosa, não é tudo, né? Se eu tivesse feito uma vida legal, na perspectiva dos outros, também seria melhor, não é verdade? Há gente famosa do passado que hoje é visto com restrição, tipo, aquele foi genial, mas foi uma pessoa do mal, foi ruim, ele foi ruim. Há pessoas que foram ruins no passado, que deixaram um rastro de... Né? Então eu acho assim que
A pessoa que tem problemas, ela tem que lidar com duas coisas: melhorar suas qualidades e lidar com seus defeitos. Não lidar com seus defeitos é desrespeito aos outros e é desrespeito a si mesmo, né? Então, tem que lidar com seus defeitos. Só para a gente puxar o traço aqui de toda essa nossa conversa, que se iniciou exatamente sobre a questão do sucesso. O que eu preciso para ter sucesso? Olha, precisa definir-se bem, descobrir um lugar para você na mente dos outros, aquilo que os outros acham que você está talhado, que você é bom, né? Fazer aquilo que é certo e não o que eu quero fazer, fazer aquilo que é mais adequado e transpirar bastante, porque sem transpiração também não dá para chegar lá. José Antônio Rosa, muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco aqui no Mundo Corporativo. Até uma nova oportunidade. Obrigado, o prazer foi meu. José Antônio Rosa é professor, consultor de empresas e carreiras e lançou recentemente o livro Carreira, Planejamento e Gestão. Lembrando a você que essa entrevista estará à sua disposição também na internet, no canal da CBN, no YouTube. E se você quiser deixar algum comentário, vai até o blog do Milton Jung, lá na página da CBN, cbn.com.br. Lá tem um espaço com o link para a entrevista e o espaço também para o seu comentário. Não deixe de participar e nos ajudar neste mundo corporativo.